Olá, hoje nós vamos comentar sobre DIFAL, ICMS Diferencial de Alíquotas, focado nas empresas do Simples Nacional. Vamos comentar algumas situações aqui de incidência e como que isso interfere na formação, na composição do custo dos seus produtos, como que isso impacta, o que que você precisa saber a respeito de DIFAL. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que nós possamos dar andamento nessa discussão. Bom, então vamos lá. ICMS diferencial de alíquotas de FAO para Goiás, né, para o estado de Goiás, aplicável às empresas do Simples Nacional. Então, esse ICMS diferencial de alíquotas, né, o famoso DIFAL, ele é aplicado quando a empresa adquire bens ou mercadorias de outro estado. Então, no ingresso dessa mercadoria no estado de Goiás, que, né, que é o estado que nós estamos somando aqui de base, se ele vai consumir internamente essa mercadoria, que é o que a gente chama, a legislação chama de uso-consumo, se ele vai imobilizar, né, vai tornar isso ativo fixo, é uma máquina, um equipamento, um veículo, algo que vai fazer parte do seu ativo imobilizado. E, no caso aplicável exclusivamente às empresas do Simples Nacional, quando ele vai revender, produzir ou industrializar. É o chamado de FAO comercialização, produção rural ou industrialização, que esse é aplicável às empresas do Simples Nacional. Então, essas são as três hipóteses de FAO que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje, ok? Então, vamos lá. O DIFAL, estamos mais uma vez falando do Simples Nacional. O DIFAL do Simples Nacional, ele foi legalizado no estado de Goiás em 1º de março de 2024, com a entrada em vigor da Lei 22.424 de 2023. Ele incide sobre aquisições interestaduais destinadas à comercialização, produção rural, industrialização por empresas do Simples Nacional. Aí você ouve isso e fala, Antônio, mas já paga isso há muito mais tempo, é verdade. Antes disso, o DIFAL ele era pago através da regulamentação do Decreto 9.104 de 2017, certo? Por que nós falamos aqui, então, da Lei 22.424 de 2023? Porque esse decreto, ele foi julgado inconstitucional, ou seja, o decreto é um ato do Poder Executivo, né, um ato, no caso, do governador do estado de Goiás, e, portanto, ele não tinha competência legal para instituir um tributo, que, no caso, esse foi o DIFAL do Simples Nacional. Então, ele foi julgado inconstitucional, todo mundo que pagou DIFAL durante a vigência do Decreto 904 pôde e ainda pode solicitar a restituição, a recuperação desses valores pagos, porque foram considerados pagos indevidamente, uma vez que o decreto foi julgado incompetente para a instituição do tributo. Instituição do tributo cabe à lei, né, no caso, e essa lei deveria ter seguido o rito legal pré-definido na legislação tributária, na Constituição que nós temos. Então, como ele não havia sido instituído por lei competente, mas sim através de decreto, foi julgado inconstitucional. E, portanto, todos os pagamentos ocorridos durante a vigência do decreto 9.104, com base nele, podem ser ressarcidos, ok? Então, por isso que nós estamos trazendo essa questão. Pois bem, quais são as hipóteses, né? Então, deve-se recolher o DIFAL na entrada para uso e consumo, ativo imobilizado, na comercialização, produção rural e industrialização, desde que como produto intermediário, material de embalagem, material secundário. Então, isso é o que está legalizado, é o que está legislado hoje aqui para o estado de Goiás, certo? Então, na questão da indústria, por exemplo, a matéria-prima, ela não entra, ela não se enquadra para efeito de incidência do DIFAL. A matéria-prima, ela tem isenção, certo? E a matéria-prima, ela vai ter duas características que a legislação tributária, os pareceres do Estado de Goiás traz, que são a questão da essencialidade, ou seja, não tem como fabricar o produto sem a matéria-prima, ela tem que ser uma parte
fundamental, essencial ali na execução do novo produto, e ela tem que passar por um processo de transformação. Isso é o que está disposto na nossa legislação atualmente. Então, essa é a característica da matéria-prima. Já o material intermediário é aquele que vai ser agregado ali o produto, por um processo físico ou químico, certo? Então, por exemplo, um parafuso, uma porca, uma determinada parte ali que vai sem sofrer transformação, ele é enquadrado, a legislação do Estado de Goiás, os pareceres, a Secretaria da Fazenda tem entendido isso como um produto intermediário e cobrado o diferencial de alíquota desse tipo de produto, tá? Então, para as indústrias, o ponto central é definir se o produto, a mercadoria que está sendo adquirida, se ela é matéria-prima ou se ela é um produto intermediário. Se for matéria-prima, tranquilo, não tem o DIFAL do Simples Nacional. Se for um produto intermediário, ou material de embalagem, material secundário, nesse caso, vai sim ocorrer o DIFAL do Simples Nacional, ok? Para as empresas comerciais não tem esse tipo de problema, né? Mas para a empresa industrial é uma questão que precisa ser avaliada. Pois bem, como é que se calcula o DIFAL para uso, consumo e ativo imobilizado? O DIFAL do ativo imobilizado e de uso e consumo, ele é calculado, foi isso que foi modificado, né, usando a prerrogativa de que o ICMS é um imposto por dentro, né, para excluir ele da própria base e tal. Então, como que funciona? O Estado definiu uma fórmula para cálculo do DIFAL. Como que é essa fórmula? A base de cálculo do DIFAL, ela é o valor total da nota fiscal, antes do DIFAL, dividido por 1 menos a alíquota interestadual. Então, se você vai ter um produto, eu trouxe aqui um exemplo para você. Por exemplo, se você comprou um produto por R$39 mil, a alíquota interna desse produto aqui em Goiás é 17, né, ou 19, ou 20, enfim, mas vamos usar aqui 17. A alíquota interestadual é de 12%. Então, qual é a base de cálculo do DIFAL? A base de cálculo do DIFAL é os R$39 mil que você comprou mercadoria, dividido por 1 menos 0,17, que é os 17%. Ou seja, os 39 mil dividido por 0,83, você chega numa base de cálculo aqui de 46.987,93. Esses 83 centavos aqui não estão considerados no cálculo, tá? Era só exemplificativo. Ou melhor, isso aqui foi só falha de digitação mesmo, mas não altera o nosso resultado. Você pode fazer a confrontação do cálculo e você vai ver que vai chegar nesses 46. E aí, beleza, eu descobri primeiro, então, para calcular o DIFAL de imobilizado e consumo, primeiro eu preciso descobrir a base de cálculo, que é o quê? O valor da operação dividido por 1 menos a alíquota aplicável internamente àquela mercadoria. Nesse caso, 17%, 1 menos 17, 0,83. 39 menos dividido por 0,83, 46.987,95. Eu venho aqui agora, então, para calcular o DIFAL em si. O DIFAL em si vai ser calculado da seguinte forma: os 46 mil, que foi a base de cálculo que nós descobrimos, vezes 0,17 menos 0,12, que seria a minha alíquota estadual, ou seja, 0,5. 46 mil vezes 5, 0,5, são 5%, 2.349,40. Então, você percebe claramente aqui que os 2 mil, que seria os 5% da diferença entre os 12 e os 17, ele vai dar mais do que os 5% aplicados, se fossem aplicados diretamente sobre os 39 mil. Então, isso, claro que tem uma justificativa teórica, naturalmente, didaticamente isso aqui é explicável, né, qualquer tributarista vai conseguir te explicar isso, mas foi naturalmente uma jogada do Estado para aumentar a arrecadação, certo? Mas então, o cálculo do DIFAL para uso, consumo imobilizado aplica-se essa forma e o cálculo é feito em 2 etapas. Já o DIFAL Simples Nacional, você pode fazer naquela outra fórmula, certo? Tem uma fórmula específica, mas a maioria dos casos, por isso que eu nem trouxe a fórmula aqui, o pessoal prefere usar o benefício que foi concedido lá pelo Decreto 904, que foi mantido. O que é isso? Como que funciona? Ele diz o seguinte: para simplificar o cálculo, você pode simplesmente pegar o valor da operação, certo? E multiplicar por 0,0787. Se a mercadoria que você está comprando, ela tem uma alíquota
de 4%. Normalmente, isso aqui está relacionado a produtos importados, né? E nos demais casos, ou seja, se a alíquota não for, a interestadual não for 4%, for qualquer outra, você vai pegar o valor da operação vezes 0,0449, e com isso você vai chegar também no valor do default, comercialização, default simples nacional. Então, o default simples nacional, ele é um cálculo mais simples, mais direto, desde que você queira usar esse benefício, né, que foi concedido lá pelo Decreto 904. Então, Roberto, pode acontecer de que em algum caso seja menos interessante utilizar o benefício e aplicar a forma direta? Sim, pode acontecer, certo? Você pode, evidentemente, simular, dependendo da variação de alíquotas e tudo, pode ser que ocorra algum benefício fiscal, que deve ser levado em conta e tal. Nesse caso, você pode fazer isso. Mas, na grande maioria dos casos, você pode fazer o cálculo direto, que vai chegar no melhor resultado. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno quadro, né? Um pequeno quadro para simplificar. Nesse caso aqui, é aplicável à indústria, que é onde a gente tem muita dúvida, tá? Então, indústria do Simples Nacional, aquisição interestadual. Comprou bem proativo imobilizado. Tem o DIFAL de uso, consumo ou de ativo? Não. A indústria goiana, certo? Devidamente inscrita como indústria, qualificada como indústria, etc., ela não tem o ICMS diferencial de alíquotas sobre ativo imobilizado, certo? Então, sobre ativo imobilizado, ela não tem. Então, comprou ativo imobilizado, é indústria? Não tem. Qual que é o ponto aqui? Definir o que é um ativo imobilizado. O ativo imobilizado, ele é uma máquina, um equipamento, são os chamados itens completos, aqueles itens prontos. Você compra, por exemplo, um microcomputador, é um item completo. Você compra um caminhão para a sua indústria, é um item completo. Vai ser utilizado no processo industrial? Sim, então é um item completo. Se você comprar mola para esse caminhão, se você compra pneu para esse caminhão, não é um item completo, é uma peça de reposição, então não enquadra como ativo imobilizado. Esse conceito é restritivo, extremamente restritivo. Qual o conceito que eu estou passando para vocês aqui? Conceito da Secretaria da Fazenda. Ah, Antônio, mas não concordo com isso, posso discutir? Claro que pode. Pode discutir isso no administrativo, no judicial. O que eu estou trazendo são os conceitos da Secretaria de Fazenda para evitar que você sofra algum tipo de auto de infração. Então, imobilizado não tem. E o de falso simples nacional de comercialização não se aplica. Estou comprando um item não para revenda, mas para imobilizado. A indústria foi lá e comprou um item para consumo, é uma parte, uma peça, um item de reposição, etc. Seria uma peça daquele caminhão, uma mola, um pneu, um farol, alguma coisa. É um item de consumo, uso e consumo. Então, tem o de falta? Tem o de falta. E o de falta do Simples Nacional? Não tem, porque não é um item para revenda, certo? Comprou matéria-prima. O que é o item, matéria-prima? É o item que nós já falamos, o item essencial à produção, certo? Do produto e que passa por processo de transformação. Essencialidade e transformação são as características adotadas pela legislação tributária estadual do Estado de Goiás para definir e aceitar o conceito de matéria-prima ou não. Então, se é matéria-prima, tem o default de uso e consumo? Não se aplica, porque não é uso nem consumo. E tem o default simples nacional? Não. A matéria-prima tem isenção. Comprei um material secundário, mercadoria integrada ao consumo. O que é material secundário pela legislação tributária do Estado de Goiás? Mercadoria integrada ou consumida no processo industrial. Considera-se integrada ao produto em fabricação, mercadoria adquirida para emprego em processo industrial que venha a ser incorporado ao produto final por meio de combinação química ou adjunção física, certo? Então, enquadrou nesse conceito aqui, por exemplo, uma mola para a fabricação de uma carretinha, isso tem até parecer do Estado de Goiás sobre isso. É considerado material secundário, vai ter o default, certo? Você trabalha com indústria de vidros, você compra lá a dobradiças, roldanas, ela vai ser incorporada por produto físico, vai ser colocado ali, é considerado material secundário, intermediário. Então, é muito importante estar atento aí se você é indústria do Simples Nacional. Nesse caso,
Uso ou consumo? Não se aplica, porém vai ter sim o DIFAL do Simples Nacional, certo? Compra de material de embalagem. Até coloquei aqui um parecer que trata disso, parecer 142 de 2022. Ele elenca lá, entre outras coisas, classifica recipientes, rótulos, produtos para acondicionamento. Uso e consumo? Não, não se aplica. DIFAL? Sim. Então, estou trazendo para vocês aqui conceitos e bases já alinhados com a Secretaria da Fazenda, tá? Então, isso aqui para a indústria, esse quadro aqui, que para ajuda para você, principalmente para você que é dono da indústria, você saber o que você vai pagar ou não, certo? Se você trabalha no departamento fiscal, né, também o quadro vai te ajudar. No caso agora de uma empresa comercial, na empresa comercial tem a compra para ativo imobilizado, tem DIFAL de uso e consumo? Tem. A empresa comercial não goza da isenção que a indústria goza. Do DIFAL do Simples Nacional não se aplica. Compra de itens de consumo? Sim. Empresa comercial tem. DIFAL, uso, consumo, DIFAL do Simples? Não se aplica. Compra de embalagens? Mesma questão, mesmo parecer. Não se aplica o de uso e consumo, mas vai pagar o default do Simples Nacional. Compra para revenda e comercialização, mercadorias em geral, uso e consumo não se aplica. Default do Simples Nacional, sim. Então, esses são os casos que a gente tem o default, seja o default uso e consumo, né? Ou incorporação ativo imobilizado, ou default do Simples Nacional. Então, Roberto, isso é o que você trouxe, é o quê? Isso é a regra geral. Existem exceções, existem particularidades. Eu não vou tratá-las neste vídeo, vou tratá-las em outros vídeos. Mas a gente tem, por exemplo, questão de restaurantes, que não são considerados indústrias para efeito do Estado de Goiás, eles têm um tratamento específico, certo? Aliás, não são considerados indústrias pela legislação do IPI, que é onde temos o conceito de industrialização. Mas tem um tratamento específico com relação ao DIFAL do Simples Nacional, certo? Tem uma série de outras questões de indústria, tem questão de franquias, tem o fato das empresas que não atingiram, as microempresas, que as empresas não atingiram ainda o faturamento de 360 mil no ano, elas não também estão sujeitas ao DIFAL, certo? Então, é muito importante estar atento a esses conceitos. Então, de indústria, empresa comercial, comprou de fora do estado, mas o faturamento dela ainda não atingiu, não ultrapassou o limite de microempresa, ela não está sujeita ao DIFAL do Simples Nacional. E o de uso e consumo? Normalmente, vai pagar normalmente, mas o do Simples Nacional só depois que ela sair da condição de microempresa. Enquanto ela for microempresa, certo? Dentro do limite do faturamento, ela não paga. Tem a questão das franquias, certo? Tem outras particularidades no estado de Goiás, a gente vai tratar dessas particularidades num outro momento, num outro vídeo. Por hoje, quero trazer para vocês essa noção geral do DIFAL, certo? Então, se você ficou até aqui, curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, quem sabe a sua dúvida não vira um próximo vídeo, ok? Obrigado e até a próxima.